Oiê, meu nome é Júlia. Eu compartilho aqui a minha história com Deus. E eu já contei um pouco para vocês de como eu conheci Jesus. E hoje eu vou falar para vocês como eu conheci Deus Pai. Porque, aliás, foi Jesus que me apresentou a Deus Pai. O Espírito Santo me revelou a figura de Deus Pai. No começo eu não tinha tanta ideia, mas o Espírito Santo ele foi me ajudando nessa questão. Eu contei aqui que eu conheci primeiramente Jesus e ali naquele momento ele se apresentou como meu melhor amigo. Só que eu me lembro de um dia eu virei para Jesus, assim, bem mais velha, porque eu conheci Jesus na minha adolescência, então na minha fase adulta. Eu um dia perguntei para Jesus: Nossa, Jesus, a gente tem um bom relacionamento, eu te escuto, você fala comigo, mas me disseram que você é infinito. Então, o que mais está faltando? E aí Jesus ele começou a me apresentar a figura de Deus Pai, que até então era uma figura meio confusa na minha mente. Vamos dizer assim que por muitas vezes as pessoas falavam assim para mim: Jesus, Deus, Espírito Santo é tudo a mesma coisa. Então eu achava que apenas me relacionar com Jesus era o suficiente, que eu não precisava conhecer o resto, porque vamos dizer assim era uma consequência. Eu estava conversando com um, por consequência, eu estava conversando com todos. Só que eu descobri que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo é como se eles tivessem algumas características diferentes. Então, Deus Pai, ele realmente tem a figura de um pai. Jesus, ele tem mais a figura de um irmão, de um amigo. E o Espírito Santo é como se ele fosse nossa mãe, porque ele tem essa figura do Consolador. Então, quando eu conheci Jesus, Jesus ele foi me apresentando o Espírito Santo e foi me apresentando para Deus Pai. E eu acho assim que o mais marcante foi realmente conhecer a figura de Deus Pai, que até então, né, como eu disse, era uma figura meio estranha na minha mente, parecia que eu tentava enxergar ele de uma forma racional, totalmente racional e não entrava na minha mente. Lembro assim que uma amiga minha que ela estava orando comigo, ela falou assim que Deus estava mostrando para ela que por muito tempo eu havia me relacionado com Jesus, mas que Deus, ali, Deus Pai, queria passar um tempo comigo. E naquele momento eu falei, meu Deus, como assim, né? Eu já tenho um bom relacionamento com Jesus, como assim essa nova figura? Aliás, quando eu lia muitas vezes a Bíblia e que Jesus apontava para Deus Pai, eu achava isso meio estranho. Eu falava assim, ué, mas Jesus não é Deus? Não é a mesma coisa? Como assim ele foi à direita do Pai? Como assim? Então existe Deus Pai, Deus Filho. Eu não conseguia encaixar, não conseguia, vamos dizer assim, ver eles de uma maneira separada, sabe? Então eu tinha muita dificuldade e eu simplesmente, vamos dizer assim, afastava a figura de Deus de mim. Vou ser bem sincera, afastava porque como eu não entendia, eu não conseguia compreendê-lo, eu simplesmente afastava porque era mais fácil eu entender de Jesus porque ele foi a primeira pessoa a se apresentar a mim. Então, já estava tudo certo. Eu falava assim, não, já basta eu conhecer Jesus, isso para mim já basta. Só que ele começou realmente a me apresentar a Deus. Então, quando a minha amiga me falou aquilo, eu comecei a chamar então. Falei assim, Deus, então tá bom, você falou isso realmente é um Deus Pai. Então eu comecei a conversar ali com Deus Pai nos momentos, em alguns momentos, assim como eu fazia com Jesus. Então vamos dizer assim que às vezes eu tomava café da tarde com Jesus, então eu começava a chamar Deus Pai para estar ali comigo. E no começo foi isso muito bom, porque eu lembro assim que foi num período de transição da minha vida realmente. Eu tava saindo da faculdade, tava entrando já na minha profissão, exercer minha profissão. Então, assim, foi realmente um período onde eu estava tendo ali uma transição de vida, conhecer Deus Pai no início, assim, foi muito bom. Só que nesse período eu comecei, vamos dizer assim, a trabalhar. E apesar de eu amar aquilo que eu estava fazendo e de trabalhar e de realmente poder exercer minha profissão, muitas coisas eu senti que muitas das coisas que a sociedade estabelece nas nossas vidas, a gente sem querer leva isso para Deus. Então, por exemplo,
de você ser muito independente, autossuficiente, ter muito controle das coisas. E isso faz com que você leve tudo isso para Deus, sem você mesmo perceber. Então, quando eu comecei a conhecer Deus Pai, não foi assim tão, ai, lindo, lindo, maravilhoso como foi com Jesus. Não, na verdade foi um período assim muito que eu conheci o amor de Deus, sim, mas foi um período em que Deus me tratou, porque eu contei aqui no primeiro vídeo, Deus ele havia me falado que ele ia me parar uma hora, realmente para mudar algumas coisas em mim. Então foi aí que ele começou a mexer na autossuficiência, no orgulho, no controle, realmente para que eu pudesse entregar as coisas nas mãos dele, para que ele assumisse o controle de todas as coisas. E eu acredito assim que uma das coisas mais difíceis que foi de entregar assim foi a relação aos planos, porque eu já era tão acostumada a fazer planos que quando eu entreguei esses planos para Deus, aquilo me doeu, porque era como se eu estivesse realmente perdendo o controle de uma situação. Mas Deus, ele é sempre muito gentil, então ele nunca vai te obrigar a você entregar nada. Ele, logicamente, você sabe que você precisa entregar, e quando ele nos pede para entregar algo, é simplesmente para aquele sonho, vamos dizer, ou para aquele plano não tomar você. Porque realmente Deus aqui, ele se mostra para nós como uma figura de pai, foi assim que ele pelo menos se mostrou para mim, se mostrou como uma figura de pai, mas também se mostrou como uma figura de Deus Senhor, de autoridade. Então ele realmente começou a me limpar algumas coisas em mim, internas em mim. E também ele começou a falar, a ter algumas ali renúncias. E assim, a gente pensa que né, renúncias, entregar algo sempre tem a ver com pecado, etc. Mas na verdade não. Deus, ele tem um plano para as nossas vidas e o plano que ele tem a nós, existe um propósito. Todo plano de Deus tem um propósito. Então, muitas vezes a gente faz planos, sonha, etc. E não tem nada de errado com isso, mas nem sempre está alinhado realmente ao propósito de Deus. E uma coisa que eu aprendi muito é que os planos de Deus, eles repercutem na eternidade, não é algo a curto prazo. Então vamos dizer assim que por muitas vezes eu criei sonhos, né? Criei ali objetivos, mas eles tinham um prazo determinado. Então assim, tinha começo, meio e fim. E Deus começou a me mostrar que as coisas que Ele tinha para minha vida, elas não tinham, vamos dizer assim, propriamente um começo, meio e fim. Realmente era uma construção, envolvia um legado, envolvia algo que iria repercutir na eternidade. E com o tempo, ele foi me dando nomes às coisas, então hoje em dia eu aprendi que se chamam obras mortas, quando a gente, vamos dizer assim, só trabalha para o nosso próprio sustento e, vamos dizer assim, né, é o que a gente muitas vezes vê na sociedade, você, né, vira adulto, depois você paga a conta e depois acabou, você só trabalha para pagar a conta e é isso, tá ótimo e pronto, fim. E na verdade as coisas de Deus, elas não são assim. Deus começou a me mostrar que realmente elas envolviam um plano, um todo, né? Que não era só você propriamente a figura mais importante, envolvia um todo do propósito dele, que é realmente restabelecer o relacionamento que ele tem com o ser humano. E ele começou a trabalhar tanto dentro de mim, aquele período onde Deus estava trabalhando em mim foi um período, vamos dizer assim, muito desconfortável. Porque quando Deus está moldando a sua vida, quando Deus ele começa a apresentar os planos dele para você, ou também quando ele começa a mexer algumas coisinhas na sua vida, tirar o controle das coisas, realmente isso traz realmente um desconforto. E eu me lembro assim que na época ainda que ele começou a fazer isso, eu realmente estava, né, no começo no trabalho, depois ele me colocou em casa e foi aí que ele começou a tratar mais profundo. Nessa mesma fase, o meu avô tinha falecido, então assim, já tinha a dor do luto e os processos, vamos dizer assim, que Deus estava estabelecendo na minha vida, eles continuaram. Então assim, foi um momento em que eu surtei, mas no final das contas até que deu certo, porque hoje eu tô aqui contando pra vocês das coisas que assim, de que eu aprendi e que eu vejo que
Deus, ele realmente ele traz ali uma identidade a nós, sabe? Ele aponta a nós um destino, uma identidade, para nos trazer segurança, para nos trazer proteção, para nos trazer provisão. Porque essas são as características e os atributos de Deus. Mas, logicamente, não é algo fácil, assim, que você fala, entendi, pronto, então lindo, perfeito. Não, na verdade, quando você começa a ter experiências, muitas vezes essas experiências, elas doem, mas você sabe lá no fundo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então que esse trabalhar de Deus na vida também vai cooperar para o bem. Deus ali naquele momento onde eu estava mais parada, mais quieta em casa, ele começou a alinhar o meu coração ao coração dele, para que realmente eu não viesse, vamos dizer assim, perder meu tempo com coisas que não iriam me acrescentar. Na verdade, essa frase, perder tempo com coisas que não te acrescentam, foi uma frase que marcou muito a minha vida. Um dia eu até conto para vocês. Mas Deus começa a alinhar o seu coração realmente para que você venha se alinhar ao propósito dele. Nessa fase em que eu vivi com Deus Pai, de conhecer a Ele, eu lembro assim que Jesus não estava tão presente assim, porque apesar de Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo serem o mesmo, parece assim que naquele momento eu também tive um discernimento para entender quem era quem. Então, vamos dizer assim, foi muito marcante a figura de Jesus, a figura de Deus Pai e a figura do Espírito Santo. E foi naquele momento que eu comecei a ter essa percepção onde Deus começou a alinhar meu coração, a quebrar a minha autossuficiência, a quebrar o orgulho, para realmente me alinhar aos planos dele. É um momento em que eu pude me sentir amada por ele, sabe? Por muitas vezes ele tentou me parar de uma boa forma, eu não conseguia. Mas Deus, ele foi, vamos dizer assim, me tratando pouco a pouco, me parando pouco a pouco, para que eu realmente, vamos dizer assim, retomasse e seguisse pro propósito realmente que ele estava estabelecendo para minha vida. Então, quanto menos resistência eu tinha de aceitar aquilo que Deus tinha para minha vida, mais do amor dele eu conseguia sentir. E isso foi muito bom, porque no início eu não entendia o fato de ser amada por Deus. É muito estranho quando a gente fala isso, né? De, como assim você não entendia que você era amada por Deus? Não, eu não entendia com Jesus, eu entendia com Deus. Foi um trabalhar realmente diferente. Porque eu queria ser, era tão sem ser por mal, sabe? Porque às vezes a gente fala assim, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa controladora, uma pessoa muito autossuficiente é uma pessoa ruim. E na verdade não. Às vezes você tem um ótimo comportamento com as pessoas, você é gentil com as pessoas, mas você acaba sem querer se ferindo em determinados pontos por conta daquilo que você carrega. E é tão sutil, assim, sabe, que vamos dizer assim, é praticamente imperceptível. Parece que Deus, naquele momento em que ele começa a nos tratar, pelo menos foi assim comigo, ele começou a abrir os meus olhos para que eu enxergasse determinados pontos que estavam errados dentro de mim. E foi aí que ele foi me apresentando o amor dele, foi me falando daquilo que eu era para ele. E realmente é um trabalhar, é um processo. Parece assim que a gente todo tempo vai se aprofundando mais em nossa identidade de filhos e filhas, para que a gente entenda realmente o amor dele, quem nós somos para ele, quem ele é, até porque ele é infinito. Então, assim, é um trabalhar constante. Na minha vida é um trabalhar constante. E eu ouvia muito nesse período em que eu estava conhecendo a Deus Pai, era Jeremias 29:11. E esse versículo da Bíblia, ele realmente mostra ali a figura de Deus Pai, de que ele realmente tem bons planos para nós. Então, esse versículo me ajudou a confiar de que tudo bem, eu estou, vamos dizer assim, realizando algumas renúncias, abrindo mão de algumas coisas, mas por um propósito maior. Então a gente consegue, vamos dizer assim, abrir mão das coisas, né? Não tô falando, eu vou ter que abrir mão de tudo. Não, mas a gente consegue abrir mão das coisas que Deus nos pede quando a gente tem um relacionamento com Ele. Quando a gente conhece Jesus, quando a gente conhece o Espírito Santo, quando a gente conhece Ele, não tem, acho que como você abrir mão dos seus sonhos ou dos seus desejos, assim, porque assim, tem sonhos que eles podem nos prejudicar, mas tem outros que não, que eles não vão trazer nenhuma consequência negativa para as nossas vidas, mas eles também não estão alinhados ao coração de Deus.
Deus nunca vai te obrigar a entregar algo. Mas quando você entrega e dá aquela dorzinha no coração, você entender que Deus ele realmente tem bons planos para sua vida, porque essa é a característica dele. Não tem como a gente ser mais generoso do que Deus, e essa frase também me marcou muito. Não tem como nós sermos mais generosos do que Deus. Você começa a entender o propósito e o sentido das coisas. Não é fácil, mas é possível, sabe? E você sabe que lá na frente os frutos que você vai colher pela tua renúncia e pela tua obediência vão compensar, vamos dizer assim, todo o processo que foi doloroso que você viveu. Então, isso é o que eu vejo na minha vida, pelo menos. E é um trabalhar constante. Tem vezes que a gente surta, tem vezes que a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Como é que eu vim parar aqui? Mas o Espírito Santo ele está aqui realmente para nos consolar, para realmente nos ajudar a entender o propósito de Deus para as nossas vidas e revelar ainda com mais profundidade quem Ele é. Deus ele nos quer por inteiro, foi isso que Ele mais me mostrou, que Ele me queria por inteiro, que Ele não queria com que eu, vamos dizer assim, tivesse outros ídolos, porque às vezes a gente fala, mas eu não tenho ídolo. O meu trabalho, por exemplo, ele acabava sendo meu ídolo. Era algo que eu realmente mergulhava de cabeça sem perceber e colocava muitas vezes o trabalho acima de Deus. Então, Deus, ele realmente ele nos quer por inteiro, sabe? Então, ele me mostrou muito isso nesse período. Como eu disse, não foi algo assim, ai, fácil, lindo, maravilhoso como foi com Jesus. Não, não foi. Mas Jesus, ele sempre tá ali com a gente para mostrar que vale a pena, porque ele mesmo fez isso por nós. Ele veio aqui na terra e se sacrificou por nós, sabe? Abriu mão da posição dele, abriu mão de tudo realmente para cumprir a vontade de Deus aqui na terra. E nós, como filhos de Deus, filhas de Deus, fazemos a mesma coisa, porque é isso, nós, vamos dizer assim, seguimos aquilo que Jesus fez. Então, os sacrifícios que a gente faz, as mudanças que a gente faz, até mesmo no nosso comportamento, elas nos direcionam ainda mais para a vontade de Deus. E é isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!